Abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 1. Vamos lá a partir do versículo 1. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E agora eu quero que vocês abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, apenas o versículo 6, por enquanto. 17, versículo 6 apenas. Diz assim: Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Amém. Mas não era esse texto aqui, sei lá o que aconteceu. Um minuto aí. Deixa eu ver se é no capítulo 11. É que eu notei aqui e não anotei do lado. Não, esse texto também a gente vai trabalhar, mas não era ele que eu queria. Depois a gente se vira. Isso que é bom estar aqui na GOG, né? Se eu estivesse lá na PIB, estava ferrado, né? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos.
Deus, nós queremos mais uma vez aquietar o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, diante do Senhor. Pois é na quietude, Senhor, que a gente consegue te ouvir, Senhor. Ah, Deus, nos ensina a te ouvir, Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo na nossa vida. Queremos, Senhor, fugir de uma vida de autossuficiência, Senhor. E queremos buscar, Deus, uma vida de total dependência do Senhor na nossa vida. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos. Amém. Quando a gente é chamado hoje de cristão, isso tem uma conotação um pouco diferente daquela que teve na história pela primeira vez quando surgiu o termo cristão para os discípulos. Inclusive era esse texto que eu estava procurando aqui, mas eu não, alguém lembra onde está esse texto? Primeira vez que eles foram chamados de cristãos? Se alguém achar, depois me dá um toque. Primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, que os discípulos receberam esse título, isso tinha uma conotação ligada a quem ele representava, que era Jesus Cristo. Ou seja, alguns acham que esse nome foi dado a eles de uma maneira irônica, uma espécie de sarro, uma piadinha, sei lá, de alguma forma. O significado tem um sentido de pequenos cristos, cristozinhos, alguma coisa assim, né? Então, sabe o que é, né? Oi? 11:26. Sabia que estava no 11. Então lá, 11:26, leiam comigo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, a primeira vez que foram chamados de cristãos na história foi em Antioquia, isso ali no primeiro século, lá pelos anos 60, anos 50, não se sabe. Mas desde então, nós estamos aí, carregando esse título nas nossas costas, né? De alguma forma, a igreja ela gostou do título. Foi legal, interessante. A igreja ela não deu as costas para isso. Ela absorveu isso. Interessante, cristozinhos. E é exatamente isso que nós somos. Talvez a intenção de vocês foi tirar uma espécie de sarro para conosco, né? Mas a verdade é que isso faz sentido, porque nós somos exatamente isso. Nós somos pequenos cristos vivendo na terra. O alvo de Deus para a nossa vida, quando Deus nos chama para viver uma vida de perfeição, essa perfeição sempre está coligada àquilo que Cristo é. Não é uma perfeição que parte de mim mesmo, não é uma perfeição que depende, que codepende das minhas vontades, mas é uma perfeição que ela se origina em Deus, está em Deus e só Ele pode me capacitar para viver uma vida de perfeição na face da terra. Mas a história está aí. E durante a história, todas as pessoas que usaram esse título de cristão, de alguma forma, as suas ações, as suas atitudes na história, trouxe para o cristianismo algumas más famas, né, que a gente vê até hoje. Então, hoje o termo cristão não é mais tanto queimado, né, porque ser cristão a gente vê que praticamente todo mundo é, vivendo num país como o Brasil, por exemplo. Salvo os países muçulmanos, em que o pessoal guarda Jocum de Piraquara, não, de Uberaba. O pessoal de Uberaba está indo agora fazer missões em alguns países muçulmanos que são perseguidos mesmo. Falou, é Mauritânia, acho que é um dos países. Eu acho que é isso. Acho que é Mauritânia, um dos países. Projeto João é o nome. Projeto João, acho que é isso o nome, né? Oi? Operation John, isso. Estava conversando com a Natália, que é uma das meninas que está indo para lá, ela falando, né, dos perigos e tal, e realmente a Natália precisa
que vocês, como igreja, estejam orando pela vida dela e todo o pessoal da equipe, para que Deus os estejam guardando, né, nesse tempo lá. Amém? E salvo então nesses países, né, países como o Brasil, qualquer um é cristão, né? Então, você falou cristão, qualquer um usa o termo e amém, tal. E na verdade o termo que está bem queimado nesse país é o termo evangélico, né? O termo evangélico nesse país está mais queimado que não sei o quê, né? E sempre isso está coligado ao termo cristão. Você falar que você é cristão, e se você falar que você é evangélico, então piora um pouco mais, né? Ou seja, nós estamos mesmo com o nosso filme queimado, né? Estamos com o nosso filme torrado. Quando eu falo que essa questão de que nós estamos com o nosso filme queimado, dá uma impressão que eu estou falando dos outros, né? A impressão que eu estou julgando as outras igrejas, né? Algumas igrejas que fazem propaganda de teologia da prosperidade ou coisa desse tipo, né? Mas quando eu estou falando que o nosso filme está queimado, é porque eu me incluo nessa questão, porque eu também sou o responsável por boa parte dessa queimada aí, né? Dessa torrada que nós estamos dando no filme dos cristãos. Mas é interessante porque não era para ser assim. Quando esse termo, por um acaso, surgiu, ele denotou nele que eu e você, quando alguém chama a minha pessoa de cristão, ou quando eu digo que eu sou cristão, isso está coligado então, de que eu sou um imitador de Cristo, de que eu sou um discípulo de Cristo, de que eu imito aquilo que ele foi aqui na terra em todos os aspectos. Eu busco a maturidade na minha conduta, na minha espiritualidade aqui na terra. Daí a gente escuta por aí, né? Pô, mas olha o que os cristãos estão fazendo, né? Olha o que os evangélicos estão fazendo, né? Então, para tudo que é lado você vê escândalo, principalmente com a questão da sexualidade, com a questão de dinheiro, para tudo que é lado, né? Apesar de que eu não creio realmente que nós fomos chamados para ser favelados, né? Não creio que você foi chamado para morrer de fome nesse mundo, para passar necessidades nesse mundo, né? Eu também tenho as minhas reservas com relação às riquezas. Eu acho que são dois caminhos perigosos e Deus nos dê graça quanto a isso, né? Então, dentro disso que a gente chama de fé, de cristianismo, o termo evangélico, seja lá o qual for, eu não gosto muito desse termo evangélico, porque quando você fala que você é evangélico, a pessoa geralmente vai te ligar a algumas coisas que não é do meu agrado. Eu estava falando com o pessoal lá no Jucum semana passada, dando aula, dizendo que quando me perguntaram, a Gólgota é uma igreja evangélica ou uma igreja católica? Eu falei, só tem esses dois? Não tem um outro aí, não tem uma outra coisa para a gente chamar? Porque se a gente fala que é católico, os caras já acham que tem uma Maria gigante aqui que a gente está se prostrando, né? Já acham que tem santo para tudo que é lado, né? Apesar de toda a minha reverência aos santos, aquilo que eles representaram e foram na história, né? Por outro lado, quando você fala que você é evangélico, ele já vem uma cifra gigante, né? Uma nota de $100 assim, na testa, pastor roubando e tal, né? Até teve uma pessoa que me apresentou esses dias, falou assim, isso aqui é o ladrão lá da minha igreja, né? O ladrão mor. Eu olhei esse irmã, beleza, né? Você me paga, filho do Maeca, né? Então, já está ligado a isso. Você falar que você é evangélico já está ligado a alguma questão ligada a dinheiro, né? Se você fala que é católico, está ligado a outras questões. Então, hoje em dia é difícil você definir isso. É muito difícil. Nós estamos vivendo um contexto na história que é muito difícil você trazer para você um tipo de definição com relação a isso. Você dizer o que você é. Se você fala que é cristão, tudo que é espírita por aí diz que é cristão. Tem gente que não tem nada de cristianismo por aí e é cristão. Se você fala que você é evangélico, já vem uma cifra na cabeça. Se você fala que você é católico, os caras já vem pedofilia na cabeça, né? Dá a impressão que tudo que é padre no mundo é pedófilo. Os caras não têm o que fazer na vida, né, a não ser pedófilo, né? E é a generalização da coisa, né? Ninguém mais presta, ninguém mais nada, né? Então, por aí caminha desse jeito. Então, você vê, principalmente nessa questão da fé, que um dos grandes responsáveis por essa desmoralizada geral que está com relação a nós, cristãos,
discípulos de Jesus Cristo, está principalmente ligado à questão de que nós hoje estamos vivendo a época áurea do hedonismo. O que é o hedonismo? É uma vida voltada para si mesmo. Quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para ir. Vá, ide, pregai o Evangelho. Esse pregar o Evangelho estava coligado a uma ação, a uma mudança radical na vida de cada um. Os primeiros homens que eu comecei a discipular na minha vida, eu comecei a discipular usando o 1 João. Ia lá, naquela coisa mais básica do básico do básico. Quer fazer as pessoas entenderem que Jesus Cristo era Deus, de que tinha se feito carne, tinha vindo vestido de pele, num bebezinho, ficado lá 9 meses na barriga da sua mãe, vindo para este mundo. Esse cara que veio a este mundo revolucionou a história da humanidade, dividiu a história, trouxe para este mundo alguns ensinamentos que estão até hoje. Toda a conduta, a ética, a constituição do Ocidente praticamente está em cima da Bíblia Sagrada, principalmente dos ensinos de Cristo. Se hoje você pode falar sobre respeito, se você tem direitos nesse mundo hoje, se existe uma liberdade, essa liberdade quem trouxe foi o cristianismo. Os maiores crimes da história da humanidade não foi cometido pela religião, mas foi cometido pelo ateísmo. Em uma semana, o ateísmo trouxe sobre essa terra, sobre esse planeta, milhões e milhões de mortes. O ateísmo, a falta de Deus ainda é o maior perigo que a gente pode ter. Eu não estou dizendo que a fé também não é um perigo quando não interpretada da sua legítima maneira, e levada aos extremos, ela também é um perigo, também é nociva. Mas a grande verdade é que o ateísmo foi com 100% de certeza. Isso é o que os historiadores hoje têm dito. O ateísmo foi a maior desgraça, e ainda é, uma das maiores desgraças sobre a face da Terra. A fé ainda é uma das poucas coisas que nós temos de valor nesse mundo. Hoje nós estamos falando de relativismo o tempo todo. Eu estou o tempo todo quebrando o pau na internet com cristãos. O que está me assustando dentro disso é que está entrando um tempo de relativismo muito forte, em que as pessoas não querem mais saber da verdade. Cada um faz a sua verdade, cada um vive para si mesmo, e esse livro aqui está cada vez mais sendo deixado de ser uma verdade absoluta na nossa vida. Então, enquanto existir vida em mim, enquanto eu estiver aqui, nesse mundo, eu pretendo anunciar que essa daqui ainda é a maior verdade que a gente tem. E olhar para esse livro como referencial é o que a gente tem de mais valoroso. Quando a gente deixa de ter nossos olhos nele e começa a olhar para aquilo que esse mundo aí fora nos oferece, nós estamos perdidos. Então, essa questão do hedonismo, ela tem roubado a igreja de cada um de nós fazer aquilo que foi chamado para fazer. Então, como a gente está vivendo um tempo em que você tem que se preocupar unicamente consigo mesmo, não se preocupar mais com ninguém, um tempo em que o que importa é o que você acha que é o melhor para você, a igreja está virada no que está virado. Os jovens têm dado as costas, você não vê mais uma geração que gasta tempo em oração, que busca Deus, que jejua, que lê a palavra, que vai lá, que busca isso daqui mesmo com fome, com deleite, que se deleita nessas palavras e come, devora. Quando eu comecei a me deparar com algumas questões de discussão na internet, o que eu mais pude ver é uma geração totalmente despreparada para dar resposta para a sua geração. Uma geração que qualquer questão contrária à fé derrubava o cara. Porque o cara não tinha conhecimento nenhum desse livro. Às vezes tinham pessoas que estavam caminhando comigo aqui há muito tempo, que quando se depararam com algumas questões, os caras caíram de boca no chão. Vieram desesperados para cima de mim, falando assim, Pipe, o que nós vamos fazer agora? Eu falei, calma, cara. Calma, meu filho. Se a minha fé não resiste às críticas e questões que estão aí, eu não quero estar dentro dela. Porque ou a minha fé resiste a isso, ou ela não vale para a minha vida.
E glórias a Deus, porque faz 3 anos que eu estou lá quebrando o pau com aqueles caras e até agora não teve nenhum deles que me convenceu do contrário. Nenhum deles que me convenceu do contrário. Glórias a Deus por isso. Voltando ao capítulo 11 de Atos, a partir do versículo 19, eu quero que vocês leiam comigo. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Essa é a igreja que precisa ser desperta nos dias de hoje. Essa é a igreja. Essa é a igreja que precisa ser desperta nos dias de hoje. Uma igreja que onde ela caminha, aonde ela vai, o evangelho está sendo anunciado. Está sendo anunciado. Talvez muito mais com as suas atitudes do que com suas palavras, né? Hoje é um tempo em que talvez nós precisamos resgatar um pouco do silêncio na nossa boca, né? Não está dando muito mais certo você falar Jesus te ama, né? Se você está coligado à questão evangélica, você está ferrado, né? Hoje não estou dizendo que você não tem que pregar o evangelho, porque muitas vezes, até mesmo uma vez eu ouvi isso, uma questão ligada que é melhor que você viva o evangelho do que você pregue o evangelho. Só que tem uma questão ligada a isso. Em alguns momentos na sua vida, você só vai poder pregar o evangelho para a pessoa uma única vez. Talvez no ônibus, né? Você entra no ônibus lá, alguém senta do teu lado, aquela única vez você terá aquela oportunidade de pregar o evangelho. E às vezes é bom você aproveitar aquela única oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas. A gente viu a mãe do João domingo passado falando, né? Que ela estava no ônibus, ela falava para todo mundo que Deus amava ela. De alguma forma ela tinha sido impactada por aquilo e não tinha como. Né? Aonde que esse impacto morre na nossa vida e a gente deixa então de pregar o evangelho para as pessoas. Mas a igreja primitiva estava ali. Pregava o evangelho. Estava anunciando o evangelho para onde ia a todo tempo, todo momento. Então hoje você vê assim, na igreja, pessoas que não vão para as praças, mas gastam horas e horas e horas de oração em casa, intercedendo pelos missionários, pela igreja, pelos irmãos, sei lá, pelos incrédulos que estão aí fora. Ora, mas nunca vão para a praça. Porque tem algumas dificuldades, vergonha, timidez, alguma coisa. Por outro lado, você tem uma geração que vai para a praça, que prega o evangelho, mas que ora pouco. Tem gente que não vai para a praça e não ora, mas gosta de servir dentro da igreja, né? Fazer, sei lá, muitas coisas dentro da igreja. Mas ora pouco e também não vai para a praça. Tem gente que não ora, não ajuda a igreja em nada e não vai para a praça. Não sei que termo me refiro a esse indivíduo. Você ter um ministério por direção, né? Eu sempre tenho falado isso para vocês, né? Você precisa ter um ministério por direção. Direcionamento de Deus para a sua vida. Eu tenho convicção de que Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo hoje, com todos os dons e talentos que Ele tem me confiado. Todos os dons e talentos que Deus me confiou estão em movimentação, em ação, indo, caminhando, não estão atrofiando dentro de uma gaveta ou morrendo em mim mesmo. Mas todos eles estão em ação, abençoando o reino de Deus, em nome de Jesus. Isso não é para minha glória, não. Isso eu falo por tremor no meu coração, porque ai de mim, se não fizer aquilo que eu fui chamado para fazer. Quando Paulo fala de si mesmo, ele fala assim, eu estou aí, pregando o evangelho para todo mundo. Vocês acham que isso é para minha glória? Ele fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Isso precisa ser anunciado. Então você precisa ter um ministério por direção e não por eliminação. Mas antes de ter um ministério por direção,
e você não ter nada, eu ainda prefiro que você tenha um ministério por eliminação. Né? Porque tem gente que não tem ministério por direcionamento de Deus, né, e fica lá, né? Vamos ver se isso aqui dá certo, vamos ver se isso aqui dá certo, vamos ver se isso aqui dá certo. Agora tem gente que não tem nem por direcionamento de Deus e nem arrisca também nada. Então, é preferível, ao invés de você não fazer absolutamente nada no reino de Deus, você então trabalhar na área da eliminação. Vai testando aí, né? Testa aí. Tem tantos ministérios hoje desesperados, precisando de gente. Né? Amém? Vocês não precisam ler. Eu vou ler um texto de 2 Coríntios 3,18. Quem quiser abrir, abra. Quem não confia em mim, abra. Deixa eu ver quem está abrindo aí. Olha aqui, ó, 2 aqui, ó, já estão na minha lista negra. Mas o Coroinha também, eu estava lendo aqui. 2 Coríntios 3,18 diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu acho isso aqui um pouco de utopia. Eu tenho alguns problemas com esse texto. Porque esse texto parece que ele não condiz com a realidade daquilo que eu vejo hoje na igreja. Ela não condiz com a minha realidade, da minha vida. Essa transformação de glória em glória. Eu preciso sempre estar colocando a minha vida nessa referência. Né? O Brennan Manning ele fala que um dos maiores perigos hoje da igreja é que a igreja, quando ela busca a sua espiritualidade como padrão, como referência, ela sempre olha para o lado. Né? Então, ao invés de olhar para o padrão bíblico, para quem Jesus foi, para o que ele vivenciou, eu olho para o meu lado. Aí eu vejo um irmão que é chegado na cachaça, eu vejo um irmão que fuma maconha, eu vejo um irmão que é viciado em pornografia e eu me contento com isso. Bom, se ele é assim, eu sou um pouquinho melhor que ele. Né? Eu não tenho nenhum desses vícios. Eu fumo maconha só uma vez por mês. Então, né, ele fuma todo dia. Agora eu não, eu fumo uma vez por mês. Esses dias até isso, os caras me abriram lá um tópico na comunidade lá. Cristão pode fumar maconha? Eu não sei, nessas horas eu tenho que me segurar para não baixar o nível da conversa, sabe? Eu falei, nossa, nós estamos feios na fita mesmo, né? O cristianismo está feio na fita mesmo. A gente, olha, essa geração está mesmo no cocô mesmo, né? Porque se cogita isso hoje, me falaram esses dias que você fumar um cigarro de maconha é a mesma coisa que você tomar um copo de cerveja. Eu falei assim, então tá, então vamos parar de tomar copo de cerveja, então. Então não tomo mais nada. Se o problema é o cigarro e a cerveja, se essas duas coisas são a mesma coisa, então acabou. A partir de hoje, não bebe mais cerveja. Ah, mas tomar cerveja e tomar água com gás também é a mesma coisa. Então, não toma água com gás. Tomar água de rio, pronto. Agora todo mundo vai para rio tomar água. Né? Se a questão é essa, então por que eu fico olhando para a minha volta? Né? Sempre usando isso como referência. Né? E é um problema isso. Né? Daí lá vai o pastor. Né? Lá vai o pastor. Né? Agora estão afirmando que sexo é casamento. Então transou, está casado. Aleluia! Amém, glória a Deus. Oxalá. Né? Isso aí. O negócio é não assumir nada. É isso aí. Vai lá, transa e pronto. Está casado. Né? Aí eu falei o seguinte, falei assim, olha, cara, esse tipo de afirmação é uma afirmação muito irresponsável e inconsequente. Porque só quem é pastor sabe. Só quem é pastor sabe o que isso significa e as consequências disso. Porque depois não são esses caras que estão fazendo esse tipo de afirmação que tem que ficar consertando a vida das pessoas que estão arrebentadas. Se esses caras depois se propuserem a vir aqui pastorear essa igreja, nossa, eu assino embaixo. Você dizer como que um pastor deve caminhar é muito fácil quando você não está na pele de um pastor.
Eu fui um cara que fui muito crítico de pastores por aí, e sou ainda de algumas questões, né? Mas só quando você está enfrentando essa realidade. É igual ser pai, né? Todo mundo gosta de criar o filho dos outros. Já perceberam isso? Né? Para o filho dos outros, você tem a solução na hora. Olha, você quer que teu filho seja? Faça isso, 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 isso. Só que quando é com o seu filho, você vê que a coisa é diferente. Que é coisa diferente. Todos nós julgamos nossos pais porque nós não recebemos amor, nós não recebemos carinho, até que a gente se transforma em pai e mãe e a gente repete os mesmos erros dos nossos pais. Os mesmos erros. A gente não melhora em nada. A gente repete sempre os mesmos erros. Todos nós, um dia, vamos morrer, vamos desaparecer do cenário desse mundo. Todos nós. Todos nós vamos desaparecer. Quero ler um último texto com vocês. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu não sou muito de ficar lendo muitos textos, mas hoje eu queria quebrar a tradição people. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu creio que Paulo, quando está falando aqui aos Tessalonicenses, ele está dando para mim e para você algumas questões de conduta para com a minha vida e a tua vida diária. Se Paulo está dizendo assim, olha gente, o negócio é o seguinte, vocês querem saber o que é ser cristão todos os dias? Vocês querem saber o que é ser um discípulo de Jesus todos os dias? Quer saber o que é viver todos os dias? Como alguém de referência nesse mundo, para ser um espelho para esse mundo daquilo que Cristo é, caminhe dentro disso. Então Paulo está dizendo assim, agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então a primeira coisa que Paulo está falando é o seguinte, honrem, tenham consideração, tenham um mínimo de consideração por aqueles que estão trabalhando no reino de Deus no lugar de vocês. Porque uma das coisas que existe no tal do protestantismo, né, é essa falta de respeito em que você não pode nunca elogiar uma pessoa. Se você elogiar, não, irmão, você só pode elogiar a Deus. Você não pode dar palavras de elogio, de encorajamento, né? Vai lá, levante-se, seja forte, obrigado. É óbvio que a gente não vive motivado a isso. Essa não é a motivação do nosso coração. Mas como é bom o e-mail que eu recebi hoje da Sueli. Eu mandei para todo mundo, depois está lá no e-mail de vocês. Recebi um e-mail da Sueli hoje que me emocionou na frente do computador. A Sueli agradecendo a Deus por essa igreja, pelas nossas vidas, pelo que isso aqui foi e ainda é na vida deles, porque agora estão lá em Portugal, longe de todos nós aqui, e agora ela está falando assim, olha, diga para o pessoal que está aí, para valorizar o que eles têm na mão, porque eles não têm ideia do quanto isso daí é bom e eles às vezes não conseguem valorizar. Então é bom você receber um e-mail desse. Tem hora que pastor fica de saco cheio de só receber reclamação. Parece que tudo vai mal. Tem pessoas aqui dentro que, sinceramente, eu prefiro não conversar. Porque quando eu converso, eu fico desesperado. Da impressão que eu estou pastoreando o inferno. Sério. Os caras me trazem algumas notícias a respeito da igreja que eu fico desesperado. Falei, meu Deus, é a Babilônia. Estamos no Egito, ainda não estamos sabendo. E o farol sou eu ainda por cima. E por aí vai. Então, Paulo está falando isso. Olha, tenham reconhecimento por aqueles que estão fazendo. Reconheçam seus líderes, sabe? Apoiem seus líderes. Reconheçam os que estão servindo. Ele continua dizendo assim, tenham-nos nas mais alta estima. Olha isso. Na mais alta estima. Com amor por causa do trabalho deles. Aí Paulo continuando. Vivam em paz uns com os outros. Isso daqui é bucha, né? Quando se trata de relacionamento, eu sou um pacificador por excelência. Eu detesto briga. Odeio briga.
Odeio mesmo. Nossa, em casa, assim, eu fico desesperado quando de repente eu e a Kátia a gente briga, tem algum tipo de discussão, eu fico desesperado para consertar o mais rápido possível. Né? Eu quero exortar casais aqui dentro que gostam de ficar 4, 5, 6 horas sem se falar, um dia sem se falar, 2 dias sem se falar. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é um marido ou você é esposa e tem esse costume, eu quero te dizer que você está sendo um instrumento do diabo. Um instrumento do diabo. E você precisa rever se você é uma pessoa nascida de novo mesmo. Porque a Bíblia é absoluta quando ela diz o seguinte: que se você não perdoar, você não será perdoado. E eu não estou brincando com a palavra de Deus. Se você quiser cuspir nessa palavra, cuspa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo que se você não perdoa, você também não será perdoado. Perdão não é sentimento, é uma obediência. Você acha que eu tenho vontade de pedir perdão para a Kátia, meu filho? Eu vou assim, ó. Se eu pudesse arrancar o pescoço dela, arrancava. Daí eu chego lá, me perdoa. Hã? Se faz de surdo ainda, né? Daí tem que repetir. Me perdoa, amor. Me perdoa pelo quê? Me perdoa porque eu fui grosso com você. Grosso pelo quê? Então você tem que... né? Você tem que descrever ainda. Né? Tem que descrever ainda, né? Amém. Claro, né, Thali? Tá certo. Tem que descrever. Aí você vai lá e pede perdão. Tem uma coisa que eu e você temos que aprender dentro da fé. Que as tuas emoções sempre vão conspirar com a tua obediência a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você começa a obedecer, você vai perceber que as tuas emoções vão cooperar de imediato. Porque é engraçado que toda vez que eu chego para a Kátia, mesmo não tendo a mínima vontade de pedir perdão por nada para ela, e eu vou lá e eu peço perdão, automaticamente aquele sentimento de raiva que eu estava passa na hora. Passa. Eu fico sossegado. Porque a minha parte eu fiz. Às vezes você tem que aguentar, né? Agora não. Daqui 2 horas você me procura. Casamento é uma bênção. E é mesmo. É um maior seminário teológico da face da terra. Na prática. Sério. O fruto do Espírito, rapaz, que seminário que é. Casamento é o fruto do Espírito na carne mesmo, vivenciado todos os dias. Amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. O tempo todo ali, o fruto do Espírito está manifestando na sua vida, né? Porque se não fosse o fruto do Espírito, eram os frutos da carne daí, né? Daí o bicho toma conta, né? Aí você chuta o balde mesmo. Você chuta o balde. Paulo continua dizendo assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Paulo ele vai obedecer uma série de questões aqui que é interessante. Paulo ele fala assim que, com relação aos insubmissos, você tem que admoestar. Tem gente que não tem problema com submissão mesmo, né? Tem problema com autoridade. Né? Falando em autoridade, tem um problema sério. Né? Eu, quando me converti, eu vim no movimento punk, eu tinha muito problema com autoridade. E Deus teve que me ensinar logo cedo a me submeter às minhas autoridades. Mesmo não concordando em 100% às vezes com elas, eu me submetia a elas. Porque tem uma questão, nós não somos obrigados a concordar com aqueles que estão nos liderando. E vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu estou falando. Eu vejo pessoas discordando de mim o tempo todo, e amém. Não tem problema, você não precisa discordar de mim. Só que discordar é uma coisa. E submissão é uma coisa totalmente diferente. Você afrontar uma autoridade é uma outra situação. Quem já leu um livro chamado Autoridade Espiritual de Watchman Nee? Poucas pessoas aqui. Eu desafio vocês. Não sei se tem na biblioteca, o Fábio não está aqui, né? Mas esse é um livro que todos deveriam ler. Autoridade Espiritual de Watchman Nee. Quando eu li esse livro me fez pensar novamente, me fez pensar 20 vezes antes de desrespeitar uma autoridade sobre a minha vida. Eu nunca fui submisso a nenhum pastor meu. Nenhum pastor. Eu tive pelo menos 3 pastores na minha vida e eu tenho certeza absoluta que eles não têm nada do que reclamar da minha pessoa. Fui para dentro de um seminário, tinha um diretor no seminário que era minha unha encravada também, e eu nunca fui insubmisso a ele. Sempre me submeti a ele. Então, os insubmissos, tomem cuidado.
Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Depois Paulo está falando assim também, confortem os desanimados. Então tem gente que está desanimado que você tem que confortar, né? Você tem que consolar, você tem que levantar. E isso o tempo todo, né? O tempo todo tem gente desanimada, né? Desanimado, para cá e para lá. Gente que não sabe o que fazer. Depois ele fala assim, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Olha que maravilhoso se nós fôssemos assim, né? Se a gente fosse isso, né? Todo mundo aqui é bondoso um para com o outro, né? Puxa a cadeira, ó, irmão, senta aqui, a hora que eu vou sentar, tira a cadeira, né? Aqui funciona assim, né? Seja bondoso um para com o outro. Amem-se. O que a gente faz com isso daqui, afinal de contas? O que a gente faz com isso aqui? Se nós chamamos para a nossa vida o termo cristão, discípulo de Cristo, nós temos que nos submeter a isso. Ou nós nos submetemos a isso, ou sei lá, acho que é preferível a gente viver outra coisa. E fazer outra coisa da vida. Aí vem as questões que são um pouco mais complicadas, né? Que aí é o grande desafio. Já estou encerrando, tá, gente? Mais 5 minutos. E aí vem outras questões que Paulo vai tratar aqui, que são questões um pouco mais complicadas, e que talvez na geração de hoje isso ainda seja um pouco mais complicado ainda, né? Porque nunca se ouviu falar tanto em depressão, em gente em crise ministerial, crise com os pais, crise consigo mesmo, crise na faculdade, crise na rua, crise com os amigos, crise com o espelho, crise com não sei o que mais. Até com o cocô acho que tem crise, né? Meu cocô não está tão bonito hoje, sei lá. Isso. Né? Tá feia a coisa. É crise para tudo que é lado. Você não vê ninguém. Você está bem? Estou bem. Você não ouve mais falar isso. Ninguém está bem mais. Todo mundo está mal. Hoje alguém me ligou e falou assim, Pipe, você está bem? Eu falei, estou bem. Espera aí, deixa eu perguntar de novo. Pipe, você está bem? Eu falei, estou bem, cara. Eu acho que eu nunca vivi um momento tão maravilhoso na minha vida que nem estou vivendo nesses últimos tempos na minha vida. Já tive minhas crises, mas estou muito bem. Muito bem. Hoje isso é uma figura rara na fé. Pessoas que estão bem. A gente sempre está mal. Sempre está no buraco. Sempre. É a geração emo. Né? Vocês são emos, gente. Não adianta vocês fugir da... Não adianta fugir. Vocês são mesmo. Eu aconselho todo mundo a partir da manhã vir com a franjinha na Gólgota e já assumimos mesmo a parada e pronto. Aí, ó, o Rodrigo já está caminhando. O Rodrigo, o G, o Luciano também. Ligado a isso, Paulo chega e fala assim: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Eu acho que Paulo pisou na bola aqui. Eu acho que Paulo não conhecia a teoria de Freud ainda, então, né, ele não conhecia sobre depressão, ele não conhecia que a gente nessa época de hoje pode colocar a culpa nos pais, né? Está tudo resolvido. Então a gente precisa mudar mais porcaria nenhuma, que é só colocar a culpa no pai e na mãe, está resolvido. É a minha desculpa para ser estouradinho, para ser o mau caráter, né? Para ser disfuncional em todas as questões da minha vida, para ter uma sexualidade desgraçada, né? E por aí vai. Né? E por aí vai. Alegre-se sempre. E o 17, que é o pior deles, né? Orem continuamente. Orem sem cessar. Orem o tempo todo. Orem. 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 Ora, cambada. Pelo amor de Deus, orem. Orem. Deem graças em todas as circunstâncias. Olha só que legal. Uma igreja assim, ó. O cara está sempre assim. Você está bem? Estou bem, irmão. Na paz, graças a Deus. Está bem mesmo? Estou bem pra caramba. Ai, tua vida de oração. Vixe, cara, estava orando até agora. Você que me atrapalhou.
Você veio aqui, acabou né? Estava orando até agora, estava na paz, tudo, né? Mas fiquei sabendo que o teu carro quebrou. Quebrou, mas graças a Deus, cara. Deus sabe, eu preciso aprender a andar a pé um pouquinho, andar de ônibus, cheirar o sovaco dos outros, essas coisas, né? Preciso aprender a ser um pouco mais humilde, sei lá, a vida tá massa. Mas fiquei sabendo que você, sei lá, tá sem dinheiro. Tô sem dinheiro, mas tá massa, cara. Tenho Deus, né? Tá massa. Né? Conhece alguém assim? Eu? Pode ser. Obrigado. O Rafa? Verdade. E o pior que é verdade. O Rafa é um dos poucos que eu conheço. E pior que é verdade. Ele é realmente assim. Glória a Deus por isso. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Eu não sei, eu não tenho muito o que ficar inventando, né? Não tem muito o que ficar inventando acerca da palavra de Deus, né? Eu sempre digo que o cristianismo é uma coisa tão simples, e é nessa simplicidade que a gente tropeça o tempo todo. Se a gente apenas praticar na nossa vida alguns desses conselhos básicos e simples de Paulo, aplicarmos, encarnarmos ele na nossa vida, o mundo à nossa volta é transformado e mudado. Tem uma pessoa aqui nessa igreja que eu não posso falar com ela, que o tempo todo que eu falo com essa pessoa está reclamando. Se essa pessoa ganha R$500, está ruim. Se ganha 1.000, está ruim. Se ganha 2.000, está ruim. Se está chovendo, está ruim porque está chovendo. Se tem sol, está ruim porque tem sol. Se está de carro, está ruim porque está de carro. Se está de a pé, está ruim porque está de a pé. Se está com saúde, está ruim porque está com saúde. Se está doente, está ruim porque está doente. O que você faz com uma praga dessa? Mata. Crucifica. Eu não sei por que nós temos fé, afinal de contas, se não é para isso, né? Talvez você esteja olhando para mim falando assim, nossa, Pipe, vou discordar de você 100%, não concordo em nada. Amém. Continue. Eu vou dizer uma coisa para vocês, agora você faça tudo o contrário disso que Paulo está dizendo. Então, deixa eu te aconselhar, segundo aquilo que você está discordando de mim. Não reconheça ninguém que está acima de você. Ninguém presta, a não ser você. Seja uma pessoa insubmissa mesmo, sabe? Confronte mesmo, afronte tudo que é autoridade que Deus colocar na sua vida. Permaneça em rebeldia. Sabe? Não console ninguém, que se exploda as pessoas que estão desanimadas. Se possível for, vá lá e pise no pescoço dela. Não sustente ninguém, nenhum fraco na fé. Sabe? Seja escândalo para com eles, de preferência. Né? Não tenha paciência para com ninguém. Não tenha paciência com ninguém. Não engula sapo de ninguém. Não leve desaforo para casa. E retribua o mal com o mal, de preferência. Se alguém te pisar na unha cravada, meu amigo, pule com os 2 pés no peito dele. Né? Seja um cara triste todos os dias, não se regozije por nada. Se alguém falar assim, o Brasil ganhou da Argentina de 3-1, você fala assim, e daí? O que tem? Né? Nunca ore. Não ore, esse negócio de oração, Deus já sabe de tudo mesmo, não precisa orar. Né? Não agradeça por nada. Por nada. Seja um cara que ganha as coisas e fala assim, você não fez mais que a obrigação mesmo. Né? Certo? De preferência, extinga da sua vida o Espírito Santo. Deixe ele morrer em você, sufoque ele. Deixe ele morrer na sua vida. Despreze qualquer palavra de Deus para a sua vida. Sabe? Não examine nada, não retenha nada. Tá certo? De preferência, abrace o capeta. E vá para o colo dele. É só você dizer não para tudo isso e continuar vivendo na mesmice.
Eu estava conversando com o Rodrigo e o Rodrigo está lidando numa situação em que uma mulher está com câncer e já passou até o prazo dela. O médico deu alguns meses e ela já passou desse tempo, ou seja, está no lucro, está vivendo uma vida de sobra, porque em termos de ciência e de medicina, o tempo dela já era para ter acabado. Eu estava falando para ele assim, a única coisa boa em tudo isso, se é que é bom isso, a única coisa boa em tudo isso é que você pode se preparar para morrer. A única coisa boa que existe na velhice e em uma doença terminal como essa é que você pode se preparar, né, para morrer. Nós estávamos conversando sobre isso. Eu falei, será que eu gostaria de saber o dia que eu iria morrer? Se alguém chegasse para mim e falasse assim, Pipe, você vai morrer no dia tal, em tal horário e desse jeito, né? Será que eu gostaria de saber? Bom, provavelmente eu sou uma pessoa que não gostaria de saber o dia em que eu iria morrer. Mas a gente tem que viver realmente todo o tempo, todo momento, como se fosse o último, né? E como é difícil isso. Como é difícil a gente encarnar as coisas básicas da fé na nossa vida, né? Como é difícil. Quero que você feche seus olhos. Eu gostaria mesmo de desafiar você. Eu sei que talvez você não vai nem fazer isso que eu estou falando. Mas o meu papel como profeta de Deus é falar isso para você. Que você chegue em casa e depois você revise esse texto de 1 Tessalonicenses. Quero te desafiar você olhar para ele e para a sua vida e ver como é que você está dentro dele. Quais são as áreas da sua vida que precisam de mudanças, que precisam ser confrontadas por Deus, que precisam de mudança. Quero que você comece a orar por isso na sua vida. Comece a buscar de Deus isso, porque somente Ele pode te dar a graça para isso. Mas Ele precisa que tanto eu quanto você, que a gente dê abertura para que o Espírito Santo possa de fato trabalhar na nossa vida. Que o Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida. Porque se nós queremos caminhar nesse mundo como discípulos de Cristo, aqueles que refletem o caráter de Cristo nesse mundo, nós precisamos rever a nossa vida. Nós precisamos. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra nessa noite, Deus. Porque a tua palavra fala comigo, porque a tua palavra fala com cada um de nós, Deus. Todos nós somos pecadores, Deus. Todos nós falhamos. E obrigado porque nós temos um advogado diante do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus, o Senhor nos chamou para viver uma vida de santificação, Deus. Uma vida cheia do Teu Espírito, Senhor. Uma vida, Deus, cuja Tua vida está sendo derramada continuamente, Senhor, de glória em glória. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor traga sobre as nossas vidas, Senhor, toda a unção do Teu Espírito, Deus, toda a santificação e a vida dos céus, desça sobre nós, Senhor, nos trazendo novidade de vida mesmo, Pai. Que a gente, em nome de Jesus, Senhor, comece a fazer da Sua palavra carne na nossa vida, Senhor. Carne, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, agora nós vamos à parte mais importante do culto, que é a hora de nós recolhermos nossos dízimos, nossas ofertas. Amém? Eu falo a parte mais importante brincando, mas de alguma forma isso é interessante, né? Porque quando a gente está falando de dinheiro, a gente sempre tem um problema com isso, né? Dinheiro é um problema. E em se tratando de dízimos e ofertas, a gente então, aí o bicho pega, né? Então eu vou dar um tempo para que você, agora em nome de Jesus, pegue o seu envelope lá atrás e coloque seu nome nele, ou se já tem nome,
A gente quer orar pela sua vida. Vamos ficar de pé? Pai, nós te louvamos pela tua provisão nas nossas vidas, Senhor. Te louvamos também pela graça e pelo privilégio que nós teremos agora, Senhor. Pelo privilégio de entregar os nossos dízimos, Senhor. As nossas ofertas ao Senhor. Quero te louvar, Senhor Jesus, porque hoje, nesse momento, Senhor, a gente pode ter a graça de investir no teu reino, de abençoar também essa casa, este lugar, as despesas desse lugar, Senhor. Nós queremos ajudar a suprir este lugar, Pai, de alguma forma. Queremos, Senhor Jesus, pedir a tua bênção também sobre as nossas vidas, Senhor, para que a tua graça nos ajude de alguma forma, Deus, a permanecer fiel, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, Senhor. A gente sabe, Deus, que muitas vezes é tão difícil para a gente, Senhor, ser fiel nos dízimos e nas ofertas, Pai. Mas eu quero te louvar por esse privilégio que a gente terá nessa noite, Senhor, de investir o nosso dinheiro, Senhor, aquilo que é teu, no teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você trazer, vai ter 2 caixas aqui na frente, tá? A caixa da direita, aqui, ó, é para você depositar um envelope do dízimo. E a caixa da esquerda é para você depositar as ofertas. Por quê? Porque as ofertas, elas estão sendo destinadas à compra do Data Show. Tá ok? Entenderam? Então, ó, esquerda, oferta. Direita, dízimo. Amém? Então pode sair do seu lugar. O coroinha ajuda aqui. Se alguém depositar oferta ali, você dá um pé na orelha. Dízimo direita, oferta esquerda. Envelope aqui dentro. Amém. Amém. Pega seu irmão que está ao seu lado aí e ore pela vida dele, abençoando a semana dele em nome de Jesus. Fala para ele que a tua semana seja uma bênção, meu irmão. Que o Senhor te abençoe muitíssimo mesmo essa semana. Que o Senhor te dê a graça. Derrame sobre você o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe muitíssimo em Cristo. Amém.